coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Restaura, Senhor, as famílias. Eu sei que preciosas são para ti. Restaura, restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho. Restaura, Senhor, as famílias, pois eu sei que preciosas são para ti. Pois eu sei que preciosas são para ti. Pois eu sei que preciosas são para ti, Jesus. Aleluia. Podemos sentar, irmãos, obrigado. Irmãos, esse é o 10º congresso anual da família NV de Deus aqui na sede. Nós estamos em congresso no Brasil inteiro, como você sabe. E o tema desse ano é Minha Família Será uma Família de Atitude. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber o pastor Alessandro, que é um amigo pessoal, uma pessoa que eu quero muito bem, sua esposa, a irmã Camila. Ele vai falar um pouquinho melhor sobre eles mesmos. O pastor Alessandro é da Igreja do Nazareno. Isso aí tudo você vai conhecer. Agora é a nossa hora de recebê-los. Eu queria muito agradecer, antes mesmo de passar para ele, por ele se deslocar da igreja dele e vir para cá. Tirar o pastor da sua igreja num dia de culto é sempre muito difícil, muito mais uma situação quando o pastor Alessandro, que a igreja exige dele, e eu entendo bem a circunstância. Então, se ele está aqui, é de fato por amor, por direção de Deus e para nos honrar. E eu me sinto muito honrado por tê-lo aqui. Como é que nós os recebemos? Vou pedir o casal para ficar de pé para a igreja, por gentileza. Como é que nós os recebemos, amados? Obrigado. Vem, meu pastor. Pode subir, obrigado. Vamos orar pelo pastor Alessandro, mas vamos ficar de pé para abençoar antes de sermos abençoados, como é nosso costume. Vamos estender as mãos para ele. Vamos pedir para o Pai do Céu para derramar graça. Senhor, usa o teu servo, usa o teu ungido. Obrigado, Deus, pela disposição dele, a disponibilidade em sair da igreja, acolhe e pastoreia, deixar as ovelhas lá guardadinhas e vir para cá abençoar esse rebanho, Senhor. Toma conta, usa poderosamente, fala conosco, ensina-nos através dele, ensina-nos que atitude tomarmos nessa noite, Senhor. Ser com ele, ser bendito em nome de Jesus. Mais uma vez todos digam, obrigado, amados, podemos sentar. Boa noite, a paz do Senhor para os irmãos. Rapidamente, eu vou dar algumas informações, mas enquanto isso, abra a sua Bíblia. Eu sei que tem um tema para a 10ª campanha sobre família, Josué 24:15, mas Deus colocou no meu coração outro texto, uma outra história, que é uma pérola que a Bíblia registra para as nossas famílias. E eu estava, confesso, assim, com o meu coração assim, um pouquinho apreensivo, um pouco apertado, justamente para não fugir do propósito. Porque a oração é um propósito de Deus para a igreja. E Deus respondeu através desse último louvor, que fala de uma oração. Mateus, coloca aí, por favor, esse último aí. Fala de uma oração: restaura, Senhor, a minha família. Só que esse louvor, ele fala de algo que só Deus pode fazer, mas também ele ressalta algo que cabe a você fazer. E muitas vezes nós não conseguimos fazer essa distinção, essa separação. Muitas vezes queremos que Deus haja no natural, mas você tem que entender que o Deus que você serve, muitas vezes ele age no sobrenatural. E para Deus agir no sobrenatural, ele espera que você haja no natural. Ele espera que você tome algumas atitudes, já que o tema do congresso é atitude, um ano de atitude. Então, já que você vai orar, restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho, restaura, Senhor, as famílias, porque eu sei que são preciosas para ti. Essa é a parte de Deus, mas a tua parte está um pouco acima, que diz o seguinte: lute para manter esse sonho de Deus para você.
Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: olha, a tua família é sonho de Deus para você. É o maior presente. É o melhor presente que Deus poderia te dar. Não tem dinheiro que se compare, não tem carro, não tem satisfação profissional, não tem viagens para os 4 cantos desse mundo que se comparem a esse presente depois da salvação. É o melhor ou o segundo maior presente que Deus poderia dar para a sua criação. É a nossa família. Mesmo com defeitos, mesmo com problemas, a minha família é um presente de Deus. Então abra a sua Bíblia em Ruth, e a mensagem desta noite, ela vai ser mais importante pelas decisões que você vai tomar do que pela mensagem que você vai ouvir. A mensagem desta noite, talvez eu não fale nada de novo para algumas pessoas, mas essa mensagem ela irá valer mais pelas decisões que você vai tomar do que pela mensagem que você vai ouvir. E eu fico muito feliz, me sinto assim muito grato a Deus por ter conhecido o pastor Níger, e isso aconteceu no debate da Rádio Melodia. Mas a razão de eu estar aqui, primeiro eu quero agradecer a Deus, quero agradecê-lo pelo convite, pela confiança em mim depositada, mas eu quero também dizer para a igreja que eu venho aqui para retribuir algo que o pastor de vocês fez por uma família que é muito especial na nossa igreja, que o pastor nem sabia, nem eu sabia. E eu tenho algumas fotos aqui. Por favor, eu quero apresentar primeiro, já que é um congresso de família, eu quero apresentar a minha gatinha. Entendeu? Camila, por favor, se coloca de pé. Ela nem sabe disso, é surpresa para ela também. Eu não sou conferencista, eu sou pastor de igreja. Então esses slides aqui é algo que eu aprendi com esses conferencistas, pessoas que trabalham. Calma, amor, pode ficar em pé. Não termina aqui não. Isso aqui é a minha gatinha, Camila. Mateus, por favor, pode passar. Isso aqui são os nossos filhos, o Pedro, o maior, e o João, o menor. Pode passar, por favor. Pedro disse... E eu pedi para colocar mais 2 fotos, a Kátia não passou não. Vamos ver se daqui a pouco aparece. Pode passar? Dizendo que vai ser pastor. Isso aqui foi num casamento que nós fomos fazer na região dos Lagos. Ele pegou o microfone. Pode passar? Ele disse que vai ser pastor. Estamos orando. Minha esposa falou assim: amor, estou orando para que ele possa ser outra coisa. Médico, dentista, militar, mas pastor. Pode passar. Isso aqui é um ministério que tem lá na igreja, de crianças que tocam flauta. Pode passar. Isso aqui é o João Miguel. Agora vocês vão conhecer o João Miguel. Entendeu? Já começaram a ver, né? Logo pela primeira foto, a diferença, né? Do mais velho para o mais novo. Pode passar? Pode passar? Ele é super arteiro. Faz bagunça e não tem hora para fazer. Mas quando você vê uma carinha como essa, de chupetinha, de olhinho claro, entendeu? Aí passa, vale a pena. Todo o preço que a gente paga aí com os filhos. Pode passar? Pode passar? Isso aqui são os nossos filhos. Presente de Deus, porque nós, Camila, não poderia engravidar. Depois eu descobri também que eu não poderia ter filhos. E Deus nos presenteou com 2 crianças lindas que são frutos das promessas de Deus. Pode passar? Me perguntaram, porque o meu filho é fortinho, porque eu tenho um magrinho e outro fortinho. Então eu queria mostrar para vocês o segredo do João ser um pouquinho mais forte. Por favor. Não, isso aí é uma coxa de peru, né? Isso aí, agora pode passar. Olha a resposta. Isso aí foi ele que comeu tudo, tá? Não foi eu, não foi Photoshop não. Eu que comi um pouquinho, ele pegou, ó, e deixou nisso aí, ó. Pode passar. Muitos têm notado que eu tenho andado um pouco cansado. Pessoal, pastor, acho que a igreja está te consumindo, os problemas da igreja estão te consumindo, o senhor está meio cansado, cheio de cabelo branco, o senhor tem que tirar umas férias, o senhor está com olheira. Aí eu quero dar resposta, não falo isso lá na minha igreja, mas posso falar isso para vocês. Pode passar? Isso aí está sugando meu sangue. Pode passar? E eu quero falar um pouquinho, vocês conheceram a minha esposa, meus filhos, eu quero falar um pouquinho da minha família também, que é a igreja. Então eu quero falar do Ministério de Família. Pode passar, Mateus, por favor. Isso aqui foi um retiro que nós fizemos. Esse é o momento onde nós estamos entregando todos os pedidos
no último dia do retiro de casais, pode passar, a Ara aqui, ó. Era essa aqui, essa coisa de Ministério de Família. Entendeu? Que eu queria apresentar minha gatinha, ela botou na ordem errada aqui, ó. Isso aqui é jantar de casais, aí bota aqui, aquela coisa de década de 60, pode passar. Isso aqui é o retiro de casais, pode passar, por favor. Isso aqui é a renovação de alianças, que quem já participou de retiro de casais sabe o que eu estou falando. Pode passar. Pode passar. Pastor Níger nos pediu também para passarmos um pouquinho de um trabalho que a gente faz. No mês que vem nós estaremos embarcando para Parintins, dentro da Amazônia, e nós estaremos indo no meio da Festa do Boi, que é um carnaval do Rio de Janeiro, onde quase 100 mil pessoas pegam um barco que demora 20 horas, ou uma lancha que demora 8 horas, subindo o rio Amazonas, ou então um avião que é 1h30, para ir para dentro do mato, para participar de um carnaval em Parintins, que é a Festa do Boi. E aqui nós estamos mostrando um pouquinho, estejam orando pela nossa viagem. Isso aqui é a população ribeirinha. Lá 6 meses é de cheia, de enchente. Então, essa casa onde nós fomos tá, lá atrás, é o rio. Lá atrás dos matos ali é o rio Amazonas, que ele sobe. Então ele vai pegando quase que 1 quilômetro, entrando para a mata. E as casas aqui, pode passar, por favor. Isso aqui é uma família que nós fomos visitar. Esse pastor é o pastor lá de Parintins, ex-dependente químico. É um milagre nas mãos de Deus, pode passar. Isso aqui é uma família que nós fomos visitar e tinha um macaquinho lá. Já foi numa casa assim com um bebê recém-nascido, que tem berço. Lá é rede. Aí quando nós chegamos lá, vimos uma rede desse tamanhozinho, pensamos que era boneca. Aí quando fomos olhar, era um macaquinho que a família tinha pego na selva. Pode passar. Pode passar. Isso aqui é um trabalho que nós fazemos com crianças. Dia 27 de setembro, que é São Cosme e Damião, a igreja lá, ela entrega não, né? Nós convidamos crianças para participarem de um dia inteiro. Elas recebem doce, mas antes tem que ouvir a palavra, louvores, lições, orações, que é o mais doce que o mel. Pode passar. Pode passar. Isso aqui é a nossa igreja. Pode passar. Pode passar. Passa. Acabou? Tá. E eu tinha separado mais algumas fotos desse trabalho em Parintins e a menina não colocou. Nós fomos lá no ano passado pregar no acampamento para 40 pessoas. E nós ficamos muito tocados com aquilo que nós vimos. Lá as pessoas não têm geladeira, a população ribeirinha não tem geladeira, então você não tem como... O que eles comem lá é farinha e peixe. Só que a farinha deles não é a farinha que nós conhecemos industrializada, é uma farinha que parece até uma canjiquinha. E eles comem farinha e peixe, que é a subsistência dele, é o básico que eles comem. E nós fomos nessas casas e vimos assim uma miséria muito grande e casas muito pequenas, que durante 6 meses fica todo mundo confinado dentro dessa casa, que é um quarto, a cozinha não existe, banheiro não existe. Futuramente aqui eu vou trazer outras fotos. Inclusive eu ia perguntar para o pastor Nício se eu podia trazer a foto dele ou não, fazendo um casamento no presídio há quase 30 anos atrás. Ele tinha uma cabeleira, hoje ele tem essa cabeleira ainda, mas ele tinha uma cabeleira, cabelinho pretinho. Aí eu falei assim, não vou, porque de repente a primeira vez eu boto uma foto, exponho ele para a igreja, nunca mais ele me chama. Mas na próxima vez eu trago essa foto, que essa pastora, ela me deu, falou assim, olha, tu faz parte lá do debate com o pastor Níger, leva essa foto, vê se ele lembra. É uma pastora que começou a fazer um trabalho no presídio há 35 anos, e lá ela conheceu o seu esposo, e quem fez o casamento foi o pastor Níger, levou bolo. É um trabalho assim muito lindo, que a igreja faz, sem preconceito. Então eu estou aqui também em retribuição a essa atitude, a esse carinho demonstrado para pessoas que para a sociedade são tão marginalizadas. Então Deus abençoe o Senhor, sua família, sua casa, sua igreja, seu ministério. Deus abençoe. Então eu estou aqui hoje. E nós chegamos, quando nós chegamos lá em Parintins, estávamos ouvindo a história de uma senhora, de uma moça, que o filho dela de 3 anos de idade, querendo ir no banheiro de madrugada, não tem luz, é gerador, então eles apagam, eles desligam o gerador na madrugada, a criança foi no banheiro que é fora de casa, só que está com água, está alagado, e a criança errou o assoalho e caiu dentro da água, não sabia nadar, a mãe também foi, também não sabia nadar, quase morreram, e isso nos sensibilizou. Nós levantamos uma campanha, porque descobrimos que para reformar uma casa como essa, nós gastaríamos de R$1.000 a R$2.000. E levantamos lá uma campanha num dia, alguns empresários se mobilizaram, e nós conseguimos arrecadar
para reformarmos 14 casas. Levamos alguns alimentos e a minha esposa, conversando com uma mãe e com uma criança, nós vimos algumas bonecas muito velhas, assim no cantinho da casa, e é um ambiente só, separado para tudo. A cozinha não existe, eles lavam as panelas e os pratos na água do rio mesmo. Eles bebem água do rio, eles comem do rio, então tudo, eles dependem do rio Amazonas. E quando ela chegou lá, a menina falou assim: eu tenho um sonho, tia. Ela: qual é? Eu queria ter uma boneca de caixinha. Aí eu falei assim: será que é cultural? O que é boneca de caixinha? Aí fomos perguntar a uma pessoa o que seria boneca de caixinha. Aí eles responderam: não, pastor, sabe o que é? Eles querem uma boneca nova. Uma boneca nova, porque tudo que chega até eles é tudo velho, é tudo usado, é seminovo. Então nós estamos para ir lá no mês que vem, simplesmente para levar algumas bonecas de caixinha. E conhecemos lá uma criança que estava pegando uma vara, nylon e um anzol para pescar. Aí eu falei assim: pô, rapaz, tu tá pesca desse tamanhozinho, pesca, tio. Aí pegou lá, né, jogou a vara lá, o anzol na água, e eu estou vendo uns peixes vindo, né? Aí eu falei assim: rapaz, que peixe legal. Aí começaram a pegar uns peixes brilhosos. Aí eu disse: o que é isso aí? Pensando que conhece de peixe, né? Isso é piaba, isso é lambari, isso é acará. Que peixe é esse? Não, tio, isso aqui é piranha. Aí eu falei assim: como é que é? E todo mundo tomando banho. No mesmo rio, eu falei assim: não, tio, pode ficar tranquilo que as piranhas estão bem alimentadas. Aí eu tinha uma foto, que depois eu mostro, de um jacaré. Aí eu estava perguntando para a mãe e para o pai: vocês não têm ciência? Vocês não têm noção do perigo? E um rapaz que está lá, ele é do Rio de Janeiro, ele estudou para fazer concurso público para ser missionário no Amazonas. Aí ele fez o concurso público, passou para Lábrea, de Lábrea ele foi para Parintins, que o sonho dele era servir a Deus no interior do Brasil. E ele está hoje em Parintins, menino novo, missionário. Ele falou assim: pastor, aqui a cultura é diferente. Como assim? No Rio, os pais protegem os filhos dos perigos. Aqui, os pais precisam expor os filhos ao perigo, para que o perigo não seja mais perigoso. Então eles têm que aprender a nadar rápido, eles têm que aprender a andar na selva rápido, eles precisam aprender o que pode e o que não pode comer, o que é venenoso ou não, eles precisam respeitar a natureza, eles precisam aprender. Então você vê lá crianças de 4, 5 anos, que se nós virmos isso com a nossa família, a gente fica louco, mas é a cultura deles. Pastor, quanto mais rápido eles aprenderem, menos perigo eles correm. Aí a gente vai vendo como é que são as coisas. Mas vamos lá. Que Deus possa estar abençoando. Ruth, capítulo 1. Verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Versículo 15. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém elas lhes diziam, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi na terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanhareis espigas atrás daquele que me favorecer. Versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de suas servas. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de tomadas de atitudes. Então a gente começa a entender ou a aprender o seguinte: tomar atitudes é algo importante e é algo que vai fazer parte da nossa vida por toda a nossa existência. Mas tão importante quanto tomar atitudes é saber tomar atitudes certas, na hora certa. Então não é suficiente somente tomar atitudes. Porque nós também começamos a perceber e a ver muitas pessoas que estagnaram, que pararam, que muitas estão até retrocedendo. Algumas pessoas não estão avançando e pior, estão retrocedendo porque não estão tomando atitudes. A vida está passando, o tempo está passando e a pessoa não toma atitude. A pessoa, ela não levanta a cabeça, a pessoa não consegue encontrar forças para prosseguir, para caminhar. Mas nessa história, nós aprendemos que tomar atitudes é algo importante. Mas mais importante do que tomar atitudes é saber tomar atitudes certas, que devem ser alinhadas com a palavra ou alinhadas com a vontade de Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende nessa história, dessa família, é que esse homem tomou uma atitude. E na concepção dele como pai, ele estava tomando uma decisão certa. Porque ele estava priorizando, ele estava valorizando aquilo que de mais precioso ele tinha. Porque a escassez, a fome, a seca sobre Israel era tão grande que atingiu a saúde dos seus filhos. A ponto dele ter dado nomes aos seus filhos que retratavam a condição que eles estavam. Malom e Quilion. Um era doente e outro era franzino. Ou seja, a família dele estava sendo atingida drasticamente por algo que estava acontecendo não somente na casa, mas que acabou atingindo a casa, a família. E aquele homem, ele toma uma atitude. Aquele homem, ele decide fazer algo em prol dele e em prol da família dele. Existe na Bíblia o registro de muitas famílias. Grandes, pequenas, importantes, humildes, unidas ou desunidas, amorosas ou frias. Mas o Espírito Santo começou a colocar no meu coração a história dessa família. Porque o meu desejo, e é o desejo de cada casal e de cada família aqui presente, que o Senhor nos ajude, não somente a tomarmos atitudes, mas principalmente tomarmos atitudes alinhados com a palavra e alinhados com a vontade de Deus. Mesmo que para isso você tenha que sacrificar a tua experiência, mesmo que para isso você tenha que trabalhar a tua ansiedade, porque eu imagino Elias, quando Deus o conduz para a corrente de Querite,
Deus havia falado com Elias algumas coisas. Você vai para lá porque eu ordenei que os corvos te sustentem. E os teólogos afirmam que ele fica lá mais ou menos 1 ano e meio. E é interessante que os corvos vinham de manhã e de tarde para alimentá-lo. Aquilo que Deus garantiu não faltou. Uma coisa que nós temos que aprender como servos de Deus, como crentes em Jesus Cristo, é que aquilo que Deus prometeu, meu irmão, cumpre-se. Aquilo que Deus falou, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não cumprirá? Deus havia falado para Elias: Elias, uma coisa eu te garanto, pão e carne não vai faltar. E corvos eram como urubus, eram animais carnívoros. E quando Deus dá ordem, a natureza se volta para abençoar o seu povo, a sua igreja. Porque Deus não conhece crise, Deus não conhece dificuldades, porque Ele é a fonte inesgotável de todos os recursos que nós precisamos. Você pode levantar sua mão e dar um glória a esse Deus, o Deus da tua vida, o Deus da minha vida. E Deus falou para Elias: pão e carne não vai faltar. Mas Deus não falou nada da água. Deus não falou da água. Deus não falou. E é justamente aquilo que vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E talvez Elias estivesse perguntando silenciosamente a Deus: vai dar ruim. Vai dar ruim. Está acabando. A água está acabando. Aquela água que era limpa, já não era mais limpa. Quando nós vemos a água que a população do Nordeste bebe, não chega a dar um certo nojo? Quando o pessoal faz essas reportagens de pessoas que estão ganhando dinheiro com a pobreza dos outros. Olha só, olha a água que essa pessoa está bebendo. Aí mostra aquela água amarela, salobra, suja. Eu imagino o quanto deve ter sido difícil para Elias trabalhar isso no coração dele. Mas uma coisa ele sabia: quem havia direcionado ele para a fonte foi Deus. E o Deus que ele servia era fiel, ou para mandar água, ou para mostrar um outro lugar, ou para abrir uma outra porta. Deus faz assim. Então confie no Senhor. Foi uma coisa que Elimeleque não conseguiu. Ele achou que Deus não cuidaria da sua família. E toma uma atitude. E a atitude que ele toma foi baseada em duas informações. Primeiro, na terra de Moabe havia fartura de alimentos, pão, e na terra de Moabe as fontes das montanhas não havia secado, água. Ou seja, ele poderia não ter picanha, mas pão e água ele teria. Então isso motivou a ir para as terras de Moabe. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: tem momentos da nossa vida que você vai ter lá no teu freezer tudo o que você gosta de comer. Eu lembro quando eu casei, minha esposa estava ainda no processo de aprender a cozinhar. Aí nós fomos para o mercado. Primeiro, a gente não sabia escolher carne. Segundo, a gente não tinha carro. Aí no primeiro mês a minha sogra foi. No segundo mês a minha sogra foi. Aí eu estava no mercado, aí eu fui vendo um pessoal que fazia o seguinte: pegava 2 bolsas de alimento e pegava uma bolsa vazia e amarrava na alça. Uma ponta numa bolsa e outra ponta na outra. Quem sabe o final dessa história aqui? Levanta a mão. Ah, vocês sabem a história, né? Posso contar? Oh? Graças a Deus que só tem poucas pessoas aqui com essa história. E eu ficava intrigado: o que é aquilo? São pessoas que vão no mercado, que não tem carro, que não tem parente, que não tem carro e que não tem dinheiro para pagar um táxi. Então, filhão, é 2 bolsas nesse ombro, é 2 bolsas, ó, pá, igual cangaceiro. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. E quem é cavalheiro, porque para fazer compra bem, quem tem que ir é a mulher. E quem é cavalheiro, a mulher tipo assim: moto, não leva nada. Deixa que eu levo tudo. Aqui uma dica aqui para os homens aqui, ó. E para subir no ônibus. Vocês estão rindo? O que eu quero dizer, meu irmão,
que tem momentos na vida que você vai ter condições de ter tudo. Mas tem momentos na vida que Deus nos leva a uma caminhada com Ele, que Ele vai te mostrar quem você realmente é. E Ele fala assim, pode estar difícil, mas não sai da minha presença não. Você pode estar numa crise dentro da tua família. Não abandona não, não murmura não, não reclama não, porque eu tenho um propósito. Não estou entendendo, não sei porquê ou para quê, mas a tua posição é só glorificar. Abre a tua boca, glorifica o nome do Senhor, coloca louvor alto, jejua, ora, lê. Mas uma coisa nós temos que fazer: pão e água fora da presença não se satisfaz. Aquele homem falou assim, eu não tenho nada aqui, pelo menos eu vou ter alguma coisa lá. E a atitude que ele tomou não foi uma atitude errada, mas foi uma atitude que não estava alinhada com a vontade e nem com a palavra de Deus. E aqui nós vemos uma família que fica fora da sua terra natal por 10 anos, e quando Noemi volta pobre, sem marido e sem filhos. E é aí que chegamos a um ponto muito importante sobre ser uma família de atitudes. Primeiro, família de atitudes tem disposição para vencer. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Famílias com atitude têm disposição para vencer. Porque no capítulo 1 e no capítulo 2 você vê o drama, você vê uma família quebrada, você vê uma família passando por um momento muito difícil, mas mesmo assim, elas mantêm um espírito de superação e de resiliência enormes. Ela se levanta. A primeira característica de uma família de atitude, de um crente de atitude, é que ele não se entrega. Ele não se entrega. Tudo pode estar corroborando contra o mal, mas ele não se abate. Ele não desiste, ele não desanima, ele se levanta. E essa capacidade de superação e de resiliência desta família, que naquele momento eram só 2 pessoas, as ajudaram a vencer e a superar cada obstáculo encontrado. E é nesse ponto que muitos casamentos e muitas famílias não resistem. Quando a dificuldade chega, quando a crise financeira chega, quando algo as abala, tem muito casamento, tem muita família que não resiste, que não tem essa capacidade de superação e nem de resiliência. E quando você emprega essa palavra, eu falo assim, deixa eu procurar aqui no Google o significado da palavra resiliência. E eles usam como comparação, como comparativo, uma mola. Como ela é flexível. Vocês lembram da mola? Que é um amortecedor, que é diante de um peso, ela vem, ela recua, ela sobe e ela desce. E a mola, com essa capacidade que ela tem de absorver esse peso, essa pressão, ela amortece a pancada, o peso, gerando automaticamente um impulso. E é assim que devem ser as famílias de atitude. Podem vir dificuldades, podem vir problemas, podem vir lutas, podem se levantar gigantes, mas aquilo que poderia destruir qualquer família nos serve como fortalecimento, amadurecimento e motivação para não parar, mas continuar, porque na nossa frente vai o Senhor dos Exércitos. Você lembra de Davi, quando o gigante ficou por 40 dias afrontando o exército do Deus vivo? Davi olhou para ele e falou assim, olha só, quero te falar uma coisa. Tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque eu sei quem está na minha frente. É essa capacidade de superação que famílias com atitude demonstram. Pastor, eu não vou parar. A primeira qualidade que eu preciso ter é disposição para vencer. 2:2 diz o seguinte, ela pede a Noemi, deixe eu ir no campo para apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Segunda característica de famílias que têm atitudes. Eles fazem de tudo o que podem para permanecerem juntos, para estarem juntos. Ruth 1:16-17. Noemi tentou convencê-la, vai embora. Você tinha um compromisso comigo enquanto os meus filhos estavam vivos. Agora eles estão mortos, o teu compromisso acabou.
E Ruth nos dá uma excelente lição do que deveria ser os relacionamentos no dia de hoje. Hoje os compromissos são quebrados com muita facilidade. Hoje os votos matrimoniais são esquecidos na primeira luta, na primeira dificuldade e no primeiro obstáculo. Hoje as igrejas estão tendo um rodízio muito grande de pessoas que elas estão aqui e no primeiro problema, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, no primeiro desgaste relacional, a pessoa sai, não fala com o pastor, não dá uma satisfação para a membresia, não fala com os obreiros e procura uma outra igreja. Enquanto a igreja as favorecia, elas estavam, mas no momento que a igreja passou por uma dificuldade, no momento que a igreja passou por um desafio, poxa, eu já tenho os meus problemas pessoais. E Ruth nos ensina que a segunda atitude, ou a segunda característica de uma família que tem atitudes, é que nós vamos fazer de tudo para nos mantermos juntos. Hoje eu chorei de tarde, vendo Em Busca da Felicidade. Hoje eu chorei. Eu vi esse filme pela primeira vez, eu falei assim, não quero ver esse filme nunca mais, só conta tristeza. Um homem... A mulher abandonou a família, o homem dormiu com o menino em motel, dormiu com o menino em banheiro, dormiu com o menino em albergue, mas ele nos mostra, independente, não é um filme evangélico, mas nos mostra uma característica de uma pessoa que tem atitude. Eu não vou desistir, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelo meu ministério, eu vou lutar. Eu quero falar uma coisa para vocês. Quando vocês puderem, dá um abraço aí no pastor Níger. Não faz isso hoje não, que pode parecer uma coisa forçada. Mas dá um abraço e fala assim, olha só, pastora Sandra, aquele pastor lá falou um negócio que eu já estava um tempão para falar isso, mas ele me deu coragem, que eu tenho que ter atitude. Quero te dar um abraço e falar assim, ó, pode contar comigo. Não tem dinheiro, não tem prata e não tem ouro. Mas o que eu tenho, pastor, pode contar. Tem um joelho dobrado, que 3 horas da manhã vai estar orando pelo Senhor, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus sonhos, pelos seus projetos e pela igreja a qual eu faço parte e tenho muito orgulho disso. Você pode aplaudir aí ao nome do Senhor? Chega e fala assim, olha, mas ele sabe, mas faz de novo. Dá um abraço e fala assim, ó, pode contar comigo, pastor. Com pedra de mármore, sem pedra de mármore, com obra, sem obra, com ar-condicionado ou sem ar-condicionado, com estacionamento ou sem estacionamento, pode contar. Hoje tem crente que deixa uma igreja por causa de estacionamento. Falo porque na nossa igreja nós temos uma parceria com a escola e eles nos cediam espaço aos domingos. E daqui a pouco houve uma denúncia, é o inimigo, né? Às vezes fala um negócio, não pode. Nós fazemos uma parceria, pintamos a escola, limpamos a escola, capinamos a escola, fazemos melhoria na escola, não estou aqui condenando, nem criticando, nem município, nem estado, mas às vezes a diretora via em nós uma facilidade muito maior. Aí, não pode colocar, aí tiraram. Tu acredita que a frequência dos cultos diminuíram? Porque o pessoal fala assim, pô, pastor, vou botar meu carro aonde? Aqui eu não posso falar isso, mas deu vontade de falar assim, bota na cabeça. Tudo bem, bota aqui faça o seguinte, eu vou botar meu carro lá na outra rua, porque esse negócio assim de pastor presidente ter vaga cativa e estacionamento não é muito a minha praia. Eu falo assim, olha só, irmão, faz o seguinte, eu boto meu carro na outra rua e tu bota aqui, é esse o problema, mas não deixa de vir, não deixa de adorar. Chuva, eu sou um pastor agora, né, que eu fico orando, Deus, não deixa chover domingo não. Deixa chover não, porque o pessoal dá aquela desanimada. E a gente aprende o seguinte, uma das características de uma família, de um crente de atitude, primeiro, disposição para vencer. Segundo, compromisso com Deus, compromisso com a família. Terceiro, famílias com atitudes faz o que Ruth fez. Fazem bem uns aos outros. Esse negócio de pessoa maltratar a outra não existe. No reino de Deus não existe. Uma pessoa magoada com outra pessoa não existe. Porque quando Ruth chega no campo de Boaz, a primeira coisa que Boaz diz é o seguinte: eu sei o que você fez para sua sogra. O como você deixou a sua família, você deixou o seu povo, você deixou a sua cultura, eu sei. Ou seja, Ruth demonstrou algo que existe um livro que foi feito, que foi escrito em 1995.
As 5 Linguagens do Amor. Quem já leu esse livro? Gary Chapman. As 5 Linguagens do Amor. E nesse livro ele fala um pouco para casais e família, 5 formas que podemos demonstrar o nosso amor. Primeiro, palavras de afirmação. Segundo, qualidade de tempo. Terceiro, dar presentes. Quarto, servir. E quinto, toque físico. São formas, é uma linguagem que muitas vezes a pessoa que quer demonstrar carinho e amor uns pelos outros, tem 5 formas. Existem outras, mas essas 5 podem resumir. Primeiro, palavras de afirmação. Famílias com atitudes são famílias que não têm vergonha de elogiar. Porque tem pai que cobra do filho, mas tem pai que tem uma dificuldade de elogiar o filho. Ah, pastor, eu fico com medo, senão ele vai relaxar, senão ele vai se acomodar. Meu irmão, assim como você cobra, elogia. Tem marido que só cobra da esposa, tem esposa que só cobra do marido. Tem que pagar Riachuelo, não é? Tem que pagar Renner. Tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Mas existe um texto em Provérbio que diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem a utiliza, comerá dos seus frutos. Maridão, chega em casa hoje, dá uma elogiada. As esposas aqui, eu estou falando assim também, como é família, tem que falar para casais. As mulheres aqui presentes, chega em casa, ele deve estar cansado, não vem na igreja, você está aqui sozinho. Chega assim, marido, olha só, posso falar uma coisa? Tu é lindo. Tu é o meu gatinho. Fala alguma coisa. Mas elogia. Ele vai assim, o que aconteceu contigo, mulher? Pastor Nietzsche estava inspirado lá hoje? Pregou muito ele? Elogio. Palavras de afirmação. Uma outra coisa. O que adianta ter casa, carro novo, dinheiro, se a família não passa tempo junto? Famílias com atitudes decidem, vou passar mais tempo com a minha família. A minha família será uma família de atitude. Qual atitude você vai tomar? Vou passar mais tempo com a minha família. E eu não falo de tempo cronológico. Eu falo de qualidade do tempo que você tem. Eu não falo assim, eu tenho que passar a semana inteira, vou sair do trabalho. Não. O tempo que você passa em casa, passa em casa. Não é no WhatsApp, não é no e-mail, não é respondendo e tal. Para. Eu faço isso na minha casa. Quando eu chego em casa, irmão, o telefone vai tocar, eu falo assim, eu quero televisão. Eu não quero ser pastor aqui agora não. Eu quero ser marido, eu quero ser pai. Eu quero brincar com os meus filhos. Eu quero ver Cartoon Network com eles. Eu quero ver Discovery Kids com o João. Eu quero ver. Quero virar criança com eles. Tempo de qualidade. Famílias com atitudes. Primeiro, fazem. Foi o que Ruth fez por Noemi. Noemi, eu te amo. E não é o fato do teu filho ter morrido que o meu amor por você acabou. Eu vou fazer por você o que talvez a sua própria família não tivesse condições de fazer. Voltar contigo. A única coisa que vai me separar de você é a morte. Famílias com atitudes fazem ou falam. Tempo de qualidade, dar presente. Precisa falar alguma coisa sobre isso? Precisa falar? Dar presente? Tem gente aqui que ama receber presente, né? Eu vou fazer uma viagem semana que vem. Aí a minha esposa falou assim, deixa de ser bobo. No ano passado tu trouxe presente para uma opção de gente. Aí eu fico esperando, né? Quando as pessoas viajam, se vai trazer alguma coisa para mim. Ninguém traz. Nem aquele chaveirinho. Alguém que me ama muito lembrou de mim. Não dá, nem aquela blusinha de 9 e pouco. Ano passado eu fiz 44 casamentos. Porque a gente faz casamento não só de pessoas da igreja, o cartório em si já manda tudo lá para a igreja. Tem um pastor que faz casamento, a gente faz. Prega, ora, faz. Tem pastores que não gostam, não acham legal, mas a gente faz. Aí a gente só ouve assim, aí vai para onde? Cancún. Vai para onde? Miami. Vai para onde? Poços de Caldas. Eu falo assim, caramba, não trazem um potinho de doce de leite. Não trazem uma camisinha da Aeropostale, $9. Pô, não... Aí Deus fala assim, aí eu estou viajando, né? Aí eu falo assim, amor, Deixa não vai ser bobo, hein? Não traz nada para ninguém traz nada para você.
Mas eu aprendi. Ela está rindo, né? Já estou terminando. Não, amor, fica tranquila. Ela quer selecionar, mas porque o pastor Nige falou que ele abriu mão do aniversário dos filhos por causa da igreja, né? Então, coração pastoral assim. Aí eu falei assim, amor, Deus, é um coração que nasceu de novo, é um coração disposto a dar. Famílias de atitude fazem ou falam algo que some, algo que abençoa, algo que edifica, algo que fortalece, algo que faz toda a diferença. Famílias que tomam atitudes têm santas expectativas. Sabe por quê? Porque algo dizia ao coração daquelas duas mulheres: vocês precisam se levantar. Por quê? Porque quando vocês chegarem em Belém, vocês vão encontrar um quadro novo, um momento novo, uma fase nova. Era o momento certo e a hora certa para que elas tomassem algumas atitudes. Porque a Bíblia diz que quando elas chegaram em Belém, era a festa da colheita de trigo. Está aqui, ó, de cevada. E chegaram, capítulo 1, versículo 22, parte B. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O que eu queria dizer para vocês: dar presentes, serviço. E a última coisa, que é uma forma de você demonstrar carinho e amor pela pessoa e consideração: toque físico. Hoje em dia a gente encontra muita dificuldade dos pais fazerem um carinho nos filhos, dar um beijo. Às vezes tem pais assim: não, fui criado da maneira antiga, é difícil para mim. Eu queria pedir à igreja que se colocasse de pé nesta hora, e com a permissão do pastor Níger, eu quero ensinar para vocês. Pastor Camila, vem cá, por favor. Eu vou ensinar para vocês, para nós terminarmos, porque famílias que tomam atitudes sabem que diante de algumas atitudes, grandes coisas começam a acontecer. Quando Noemi e Ruth chegaram em Belém, era tempo da colheita. Meu irmão, que o ano de 2015 seja o ano da tua colheita, na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu tenho ensinado para os meus filhos uma coisa assim que eles não podem esquecer jamais. Pelo menos uma vez na semana, eu os pego lá no nosso quarto, os abraço, todo mundo, aquela brincadeira só, e a gente, todo mundo grita junto: família! Agora, você vai abraçar umas 4 pessoas, com a permissão do pastor Níger. Isso, todo mundo. Não, não é assim não, você vai abraçar e vai todo mundo. Eu não quero ninguém aí solto, não quero ninguém constrangido, não quero ninguém envergonhado. Isso, vai abraçar, tem que formar um círculo aí agora. Entendeu? Vai, isso. O círculo, fecha aí o círculo aí. Quem dá para fechar, fecha aí. Fechou? Então, eu vou contar até 3. E no 3 eu vou passar minha oportunidade para o pastor Níger. Mas nós vamos dar um brado de guerra aqui nesta noite. E todos juntos vão dizer a palavra família, ok? 1, 2, 3. Família! Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.